Boa tarde. Solicito a todos os vereadores a tomarem seus respectivos assentos para iniciarmos a reunião. Solicito ao vereador secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos aqui presentes. Rafaela Aparecida, Stephanie Fernandes, Érica Santos, Camila Natália, Júlia Cristina, Maria Eduarda da Silva, Pablo Tavares, Emily Raielli, Otávio Amorim, Estael Stephanie, Maria Eduarda Rezende, Giovana Cristina, Marília Gabriela, Bruna Caetano, Matheus Vitor, Gustavo de Paula. Havendo um número regimental em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Solicito a integrante da Comissão de Participação Popular, senhorita Natália Andrade, para que faça uma oração, suplicando a presença de Deus, para que o acompanhe aos trabalhos a serem desenvolvidos e que os demais vereadores e pessoas presentes o acompanhem. Para falar na Tribuna Livre de hoje, vamos receber o assessor da Comissão de Participação Popular, Dr. Ronaldo Rosa da Costa, que fará uma síntese do projeto Parlamento Jovens, edição 2018. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, todos os membros componentes da mesa diretora, os membros parlamentares que se fazem presente. O projeto Parlamento Jovem da Câmara Municipal, em sua segunda edição, é como uma semente de milho. A gente planta, geralmente 3 sementes, com a esperança de que nasçam todas as 3. Mas às vezes nascem 1, 2 ou apenas uma semente. Cresce, e essa semente cresce forte e produz outras centenas de novas sementes. Assim é o Parlamento Jovem da Câmara Municipal. Nós queremos agradecer aqui a presença dos alunos e ex-integrantes do projeto edição 2017, né, os alunos Gabriel, que se faz presente ali, e o Vitor, e agradecer por ter aceitado o convite. Isso demonstra a evolução, né, do projeto, essa sementinha que foi plantada no ano passado, né, o fato deles estarem participando, o fato deles estarem buscando informações, significa que estamos no caminho certo. E, por fim, agradecer a todo o apoio incondicional dos servidores desta casa que prestigiem e apoiem esse projeto de grande relevância para a história do Poder Legislativo de Patos de Minas. Nesta edição de 2018, buscamos avançar ainda mais na grade de programação das 12 reuniões listadas no calendário oficial. Iniciamos com a abertura, né, e recepção dos alunos selecionados pelas escolas, apresentando toda a estrutura funcional, tanto no aspecto legislativo quanto administrativo da Câmara, além de reforçar os objetivos traçados pela Comissão de Participação Popular, que é a responsável pelo projeto, para esta edição de 2018. Objetivos esses que, com muita luta, trabalho, dedicação e apoio de todos, estamos logrando e finalizando com muito êxito. Vale destacar a importância que a atual presidência desta casa tem empenhado na condução e incentivos na organização do Parlamento Jovem, sendo uma referência para outras câmaras legislativas de municípios vizinhos. Também de grande valia, tem muito contribuído para a realização do projeto, outros setores da Câmara, que, sob a autorização da presidência, acompanham e compartilham com o desenvolvimento do Parlamento Jovem.
Podemos e devemos destacar o apoio muito importante da diretoria legislativa, que nos acompanham com todos os servidores envolvidos, do apoio da informática, que proporciona as eficientes tecnologias de transmissão e gravação das reuniões, o setor da Copa, que, através da dona Hilda, sempre nos proporciona um ambiente limpo, com água, café e o lanche, né, que temos no final das reuniões. Tudo isso para tornar um ambiente agradável nas quintas-feiras que nós reunimos. Muito especial também o setor de imprensa e comunicação da Câmara, que além de cuidar de todo o cerimonial, nas solenidades de posse e encerramento do Parlamento Jovem, também proporciona uma belíssima produção e publicidade de todas as atividades desenvolvidas ao longo do ano até aqui. Dentre alguns objetivos traçados para essa edição, muito salutar destacar a participação de alguns professores, dentre eles universitários, como a professora Sabrina, que muito contribuiu, lecionando para todos nós conteúdos extremamente importantes e práticos do nosso cotidiano, no que diz respeito ao direito do consumidor e também sobre ética profissional. Tivemos, nas reuniões dos meses de julho e agosto, a realização de 2 visitas técnicas, sendo uma na sede da Prefeitura Municipal, onde fomos recebidos pelo senhor prefeito, em companhia com o secretário de governo, doutor Etno, juntamente com o ouvidor do município, o senhor Milton Romero, além da presença de um dos procuradores do município, doutor Joanes. A segunda constou-se de uma valorosa visita à sede do Fórum da Comarca de Patos de Minas, depois da pronta autorização do juiz-diretor, doutor José Humberto. Fomos muito bem recebidos pela servidora Amanda e também pelo juiz auxiliar, doutor Joamar Gomes, que ressaltou a importância da participação ativa da sociedade na vida pública, principalmente quando essa participação inicia-se com jovens estudantes. Na sequência das reuniões, tivemos uma importante aula sobre direitos fundamentais contidos no artigo 5º da Constituição Federal, ministrada pelo professor e advogado Dr. Gabriel Canedo, trazendo para nós importantíssimos conceitos elementares dos direitos e garantias fundamentais, amplamente protegidos pela nossa lei maior. Ocasião que realizamos a entrega de alguns exemplares da Constituição Federal, como um marco importante da palestra proferida pelo Dr. Gabriel. Para consolidar os conhecimentos ainda mais sobre o direito do consumidor, recebemos na reunião do dia 11 de outubro a participação do coordenador do PROCON de Patos de Minas, Dr. Rafael Godinho, que, mesmo estando de férias, diga-se de passagem, se predispôs a nos brindar com a sua presença, trazendo para nós e para todos os demais presentes noções teóricas e práticas do atendimento que o órgão realiza no nosso município. Enfim, o projeto Parlamento Jovem edição de 2018, por todas as avaliações, já superou as expectativas, já alcançou grande parte dos objetivos traçados no início de maio deste ano. Buscamos palestrantes com renomados conhecimentos e fabulosa didática educacional. Tanto é verdade que nessa 11ª reunião do Parlamento Jovem, das 12 estabelecidas no calendário oficial, convidamos, e por motivos de outros compromissos anteriormente agendados, para o mesmo horário não pôde comparecer. Convidamos o juiz de direito da comarca de Patos de Minas, doutor Joamar Gomes Vieira Nunes, que em razão de atualmente acumular as funções de juiz eleitoral da 330ª Zona Eleitoral de Minas Gerais, e por estarmos na semana de realização do segundo turno das eleições, nos comunicou, lamentando, portanto, a sua ausência. O doutor João Mário mandou um ofício, né, eu gostaria de ler aqui para todos, para que a gente fique registrado, né, a justificativa da sua ausência. Ofício número 331 de 2018. A sua excelência, o senhor vereador Lázaro Borges de Oliveira,
presidente da Comissão de Participação Popular da Câmara Municipal. Assunto: palestra, projeto Parlamento Jovem. Senhor vereador, venho por meio deste agradecê-lo pelo convite para palestrar em evento do projeto Parlamento Jovem, que ocorrerá na Câmara Municipal de Patos de Minas em 25 de outubro de 2018. De outra parte, comunico que, infelizmente, não poderei comparecer na data solicitada, uma vez que possuo compromisso no mesmo horário relativo ao segundo turno das eleições de 2018, que se realiza no domingo próximo. Ressalto, por oportuno, a importância do projeto em questão, notadamente pelos temas caros ao cidadão jovem brasileiro, o qual necessita de abordagens sobre política, cidadania, bem como participação do jovem na vida pública. Coloco-me à inteira disposição para agendamento de uma nova palestra. Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Joamar Gomes Vieira Nunes, juiz eleitoral. Agradecemos, portanto, a gentileza, doutor Joamar, pelo carinho demonstrado ao projeto, bem como a importância da participação política do jovem brasileiro. Como podemos perceber, o projeto Parlamento Jovem edição 2018 buscou palestrantes do mais alto gabarito, proporcionando, desta forma, um alto nível de conhecimento para todos nós. Nesse segundo momento da reunião, nós vamos convidar e ter a honra de ouvir um pouquinho, sobre meio ambiente, em especial funções aí do CODEMA, no nosso município. E vamos convidar aqui o senhor Ivanildo Alves, que é membro do CODEMA, que vai nos falar um pouco sobre essa perspectiva do CODEMA, sobre o meio ambiente de maneira geral no âmbito do município. Ele que tem uma vasta experiência, de atuação em defesa do meio ambiente aqui no nosso município. Por favor, Ivanildo. Boa tarde a todos. Em nome da presidenta, cumprimento todos vocês e do meu amigo Lázaro Borges ali. Meu nome é Ivanildo Alves Zica. Eu sou membro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e presidente do CIMA, Conselho Integrado de Meio Ambiente do Alto Paranaíba. O Francisco, ele solicitou que eu viesse conversar com vocês, o Jomar não puder vir. Nós vamos falar sobre, basicamente, que a questão da política pública de meio ambiente e as questões que nós temos alguns problema grave do meio ambiente no nosso município. Em primeiro, o município ele tem a questão ambiental ele tem poucas leis em relação a ela. É o Código o Código Ambiental ou o Código de Posturas Ambientais. E, em geral, nós também temos aí a legislação que trata do saneamento básico, que inclui uma série de dados que hoje nós temos problemas graves no nosso município. O CODEMA, ele trata desses problemas. A questão da expansão urbana, a questão da coleta de lixo, a questão da proteção dos mananciais, a questão dos parques municipais, nós temos aqui alguns, que alguns vocês nem sabem que existe, mas são parques municipais que tem aqui dentro. O primeiro tema que eu gostaria de abordar com vocês é a questão do saneamento básico. O saneamento básico, ele se trata dos resíduos sólidos e líquidos que nós temos aqui dentro hoje em dia. Nós temos um problema grave que não temos uma política, uma diretriz sobre a coleta e a disposição final dos resíduos que nós temos aqui. Os resíduos domésticos que nós temos aqui, nós temos um aterro sanitário que está em uma licença só prévia, ela não tem a licença definitiva para o aterro. Hoje nós geramos aqui, todo mundo aqui, por dia chega no aterro sanitário 110 a 125 mil quilos de resíduo todos os dias. Isso é o que nós geramos nessa cidade aqui. Parte ainda não é coletada. Se você andar mais
Na periferia, onde tem curso d'água, o Rio Paranaíba, o Córrego do Monjolo, e uma série deles, pode ver que eles estão abarrotados de lixo, e de uma forma que o único responsável por isso somos nós. Nós aqui não coletamos da maneira correta, não colocamos à disposição. Nesse serviço, o município é até relativamente bem, ele trata dele de uma forma, por mais longe que seja, de cada 3 dias um caminhão passa na porta da casa de vocês coletando lixo. Isso é um fato que acontece. Quanto à questão dos resíduos de construção civil e outros, nós também geramos por dia de 25 a 30 mil quilos de resíduos, 30, 35 toneladas de lixo por dia. Esses nós não temos controle e nem onde colocar. Tranquilo? Então, esse nós não temos um caminho para eles, nem de forma nenhuma, para ser colocado, para ser guardado, para ser alguma coisa. Você pode ver que eles estão jogados na rua. Aí encarece a questão da varrição também, que é saneamento básico, é a questão da varrição, da limpeza pública, que acaba onerando. O município, ele, em média, ele gasta por mês de 500 a 600 mil reais entre coleta e recolhimento de lixo. Isso todo mês vocês pagam esses valores para que seja limpa a nossa cidade. O que é mais grave que nós temos hoje é a questão do saneamento básico, que não trata do esgotamento sanitário. Nós temos uma coleta boa, a coleta do esgoto aqui de Patos de Minas, ela gira em torno de 95% a 98%. Então, quer dizer, esse esgoto na casa da gente, eles estão sendo coletados, eles não estão sendo tratados nem encaminhados da maneira correta, que seria a destinação da estação de tratamento de efluentes, onde ele seria tratado e devolvido para o rio com uma pureza em média de 98% a 96%, ele seria esse o ideal para fazer isso. Nesse assunto, eu até conheço, eu faço análise física e química de alimento. Eu sou técnico em análise de alimento e a água é um alimento. Ela é o principal alimento que nós temos, é a água. E a Copasa, infelizmente, pelo um convênio que tem com o município de 30 anos, nós ainda temos mais uns 15 anos, 25 anos, 15, 16, 17 anos nós ainda temos esse convênio com a Copasa, que nós vamos ter que aturar ela por aqui. Já depois, ou fazer um melhor, alguma coisa. Ela coleta o esgoto, mas não trata, não. Ela vai na mídia, faz alguma coisa, nós já estamos tratando 50%, 40%, 60%, 80% do esgoto, mas ela passa lá e peneira ele, tira o grosso e o resto vai para o rio, da mesma forma de novo. E a preocupação nossa, até quando isso vai ser feito? Nós temos as políticas públicas que falam aqui, hoje o município está correndo em risco de levar multa diária de 5 a 10 mil reais por dia por não ter esse tratamento, por não ter a legislação específica que trata e gerencia a questão dos resíduos sólidos também. E isso é uma contribuição que vocês, quando parlamento jovem, poderia dar. Você vai falar, mas a Câmara poderia interferir nisso? Não, a Câmara, ela não, o papel dela é legislar e aprovar projeto de lei vindo do Executivo. Essa parte, ela não tem o poder de interferir, não. E é um assunto que é grave. Hoje em dia nós temos problema também com os resíduos, coleta na questão sanitária no Major Porto, Areado, Bom Sucesso, Alagoas, Pindaíbas e Pilar. Eles também não são tratados da maneira correta e muitas vezes nem coletados. São fossas negras que acabam acontecendo nesse sentido. Tem algumas questões de política muito ainda, está começando o município. Infelizmente, não é só aqui em Patos de Minas, não, mas no Brasil inteiro, a questão do meio ambiente ele não é prioritária. Nós temos aqui uma única fonte de captação de água, também que faz parte do saneamento, que é a coleta e o tratamento à disposição para a população, ela também vem nesse sentido. E que, infelizmente, que nós só temos uma fonte de captação, que é o Rio Paranaíba. Hoje em dia, nesse período do ano, que é período de seca ainda, chuva muito pouco aí, a vazão dele está entre 40% a 45% da capacidade dele. Então, quer dizer, a maior parte da água nós coletamos para irrigação de
lavoura e para a descendentação humana, e animais também. E vai chegar uma hora, eu já estou velhinho, não vou participar mais dessa questão, mas vocês, quando tiver mais ou menos a minha idade, vocês já vão ter sérios problemas com a questão da água, sabe? Para que vocês não vão ter a quantidade disponível que nós temos hoje. No início eu disse que faz parte de um conselho e de uma ONG que se chama CIMA. Nós estamos negociando com a UFO, a Universidade Federal de Uberlândia, para que ela faça um monitoramento da água que nós usamos aqui, que nós bebemos, que nós utilizamos. Infelizmente, a questão ambiental, muitas vezes a gente não trata ela com a devida responsabilidade que nós temos. O nosso curso d'água ele é bem complexo, nós temos uma série de resíduos dentro dele, de agrotóxico, hormônio, hoje em dia tem muito hormônio, acaba acelerando o crescimento de animais, e o animal humano não é diferente também não, sabe? Quando a gente usa a quantidade de hormônio que tem dentro dele, acaba os meninos, as meninas desenvolvem mais rápido. Para você ver, hoje nós temos granja de suíno aí que com 90 dias você abate um porco com 120 a 180 quilos, o crescimento é muito rápido, esse problema. E essa questão desse hormônio está ali dentro do rio também, que a Copasa faz a captação dela e nós usamos. Eles causam uma série de outros danos, falando isso pela questão do acompanhamento que nós estamos fazendo, que os pesticidas, os agrotóxicos, acabam causando sérios danos neurológicos e algumas, como câncer e umas outras, série de outras doenças. Essa seria uma parte de alerta que eu queria falar com vocês. Ele me falou que só tem meia hora, vocês vão me avisando aí a hora que chegar perto, para eu não falar muito, tá? E o que mais me gratifica por fazer parte dessas ONG, dessas questões de fazer alguma coisa, é a questão da participação das pessoas na recuperação do meio ambiente. Hoje em dia nós temos um projeto que trata do Parque Municipal do Mocambo. Ele tem, quase na sua totalidade, ele foi replantado e hoje tem uma vida boa. As que vivemos ali perto, né, garoto, sempre sabemos que de alguma forma tem. Tem os seus problemas ainda, tem invasão, tem uma série de outras coisas que tem lá. Mas, por outro lado, também, a Copasa, quando ela viu a necessidade dela que tinha de produzir ou conservar água aqui, ela tem um projeto que chama Promanancial, que uma ONG daqui também, junto com o município, está obrigando ela a investir num córrego que chama Baúzinho, lá na Pindaíbas. Ele tem uma cerca lá o projeto lá que estamos terminando de cercar, a quantidade é 10.800 metros de cerca, de arame farpado, onde nós estamos cercando as nascentes e os cursos d'água, e já plantamos 12 mil mudas de árvore, para chegar a 28 até 45 mil, depende da necessidade que tiver lá. E garanto para vocês que daqui uns 5, 6 anos, vocês podem ir lá, que todas as nascentes que nós cercamos, elas foram revitalizadas, elas nasceram e está jorrando água. Isso é um fato fácil de fazer, mas que todo mundo tem uma preocupação e um medo de não fazer isso. Nós temos a questão das coletas de água pluvial, sempre, acho que vocês já ouviram falar o termo, uma vossoroca. Quem cria uma vossoroca somos nós que criamos ela. São uma abertura, uns rasgos que dá no solo pela captação de água da chuva e de esgoto, que nós não canalizamos ele direto de uma forma correta. Aqui nós tínhamos uma quantidade maior. Hoje em dia nós só temos uma bem grande lá no Limoeiro. As outras conseguimos estancar e fazer com que ela seja aterrada. A do Limoeiro ainda é muito grande ainda. Cabe uns 2 ou 3 prédios desses, foi o lugar que a água furou, na cabeceira de umas nascentes, de um curso d'água que chega no Rio Paranaíba. Isso quer dizer, toda essa terra foi jogada dentro do curso d'água lá. E eu até quero aproveitar aqui a presença de vocês, os que quiser ver de que forma que é tratada as políticas públicas aqui. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CODEMA, ele faz reunião aqui nesse plenário que vocês estão, toda segunda, quarta-feira do mês, onde se discute e aprova os processos e os projetos que tem do município, onde é colocado os processos administrativos, tem que passar por esse conselho, que vai ser aprovado ou não. Nós temos uns outros caminhos que tem para recuperar igual a mata do Catingueiro. Nós temos
O plantio mundial, que vai ser feito agora em novembro, nós vamos fazer lá na Mata do Catingueiro, é uma mata bastante degradada. As pessoas achou por bem criar alguns animais lá dentro da mata, lugar que não devia, plantou capim e quando o mato crescer, eles colocavam fogo para o capim brotar e matar a mata. Isso é uma coisa do ser humano, né? Vocês ainda vão ter a oportunidade ainda de lidar com isso no futuro, estão começando agora, que quando se trata de oferir lucro ou ter alguma questão, o que menos consta é o seu bem-estar ou a sua questão ambiental, ou da forma de lidar com ele lá. A gente trata o CODEMA, que eu faço parte, o CIMA, a gente trata com muito respeito essas questões. Essas pessoas também, nós respeitamos ela pela forma de pensar ou fazer alguma coisa, mas procuramos incutir na cabeça delas que é uma questão essencial para a sobrevivência, principalmente a questão hídrica e florestal, onde regula o clima. Hoje em dia nós quase não temos chuva mais, devido ao desmate, devido a alguns fatores de emissão de gás, uma série de outras questões. Não. A questão ambiental ela vai muito além só da questão vegetal, a questão hídrica, a questão de animais. Nós tratamos o ser humano, ele hoje em dia ele tem uma intolerância muito grande. O estresse que nós vivemos no meio urbano, as pessoas se matam por causa de um som, as pessoas se matam porque você cuspiu no chão, eles acham que não era bom. Então, o respeito pela natureza humana, pelo meio ambiente, é muito pouco. E nós tratamos nós como animais bem selvagens mesmo. O convite é estendido a todos para vir no CODEMA e tratar diretamente da legislação ambiental, do Código Florestal, e de uma forma que vocês no futuro vão poder ajudar. Hoje, quando eles me convidaram para vir aqui, eu fiquei muito feliz de saber que tem pessoas que tratam a política, as questões de civilidade, as questões sociais do município. Vocês são jovens ainda, de uma forma de pensar e ter esse tipo de responsabilidade. Eu fiquei muito feliz. Eu vou encerrar aqui, eu nem estava preparado para falar com vocês hoje, eu só fiz uma explanação bem simplória do que nós tratamos, e alguma coisa. Se você tiver alguma curiosidade, quiser saber alguma coisa sobre o meio ambiente, eu sempre estou à disposição, o CIMA sempre está à disposição, o CODEMA sempre está à disposição. Se algum dia vocês quiserem fazer um projeto ambiental nas escolas de vocês, alguma coisa, que não seja muito caro, alguma coisa, pode nos procurar, que o CIMA, ele financia e ele colabora nesse tipo de qualquer empreendimento ambiental que tem um cunho ambiental e para todos, nós sempre estamos à disposição. Eu agradeço pela paciência, a forma de falar, eu falo baixo, devagar, mas sempre que for possível e precisar, o CIMA e o CODEMA estão à disposição para atender vocês no que for. Hoje não é como mesmo pessoas que tratam a política de uma forma com mais respeito, com mais carinho. Eu não sou político, sou ambientalista, mas nós vamos atender vocês no que for preciso e na hora que você tiver qualquer demanda que for justa, nós estamos à disposição. Certinho? Valildo, dá para falar para a gente como é a composição do CODEMA? A gente vê que tem várias, ele é representado por várias pessoas, vários órgãos ou pessoas da sociedade. Sim, o CODEMA ele é um colegiado, é uma espécie de câmara julgadora de processo político e processo administrativo do município. Ele é composto pela metade sociedade civil organizada, metade poder público. Na parte do poder público nós temos o município com alguma secretaria que faz parte do CODEMA, nós temos a UFO, também que por ser uma instituição de ensino, mas ela é do governo federal. Nós temos a Secretaria de Educação do Estado, nós temos também o CREA, nós temos a Polícia Ambiental de Meio Ambiente, nós temos a Promotoria Pública, ela não participa diretamente não, mas ela que que põe o dedo lá e julga qualquer processo, algum equívoco que tiver do Conselho, ela
chama responsabilidade, você tem que refazer. O que eu aprendi é que qualquer questão pública, qualquer concessão pública, ela pode ser dada e revogada quando o órgão que foi expedir esse mandato ele tem. E o CODEMA tem essa prerrogativa. Ele pode autorizar um loteamento, mas se tiver cometido qualquer equívoco, ele foi, de alguma forma, lubridiado, enganado, a documentação tem algum equívoco, foi falsificada alguma coisa, nós revogamos na hora também. Eu falei a questão do loteamento, que é a maior parte dos processos administrativos que vem isso. Também a instalação de uma antena celular, nós temos sérios problemas com essa questão, que ninguém quer... Todo mundo quer usar o telefone, não é verdade? Mas ninguém quer uma antena daquela na porta da casa da gente. Ela gera micro-ondas e pode trazer alguns danos à questão da estrutura física do ser humano. Mesmo que quando você vai usar um telefone celular, você pode ver de vez em quando ele esquenta ou faz alguma coisa, depende da quantidade de uso que você vai fazer ali. Qualquer transmissão que tenha, na questão ambiental, ela é feita por micro-ondas. Então, o mesmo sistema que tem que você usar para cozinhar um alimento daquele forno é o mesmo sistema que você usa para propagar ondas ou micro-ondas para falar. Um rádio, televisão, qualquer um deles, telefone não é diferente, não. Então, ninguém quer uma antena dessa perto, não. O conselho ele é paritário, sempre. Metade sociedade civil organizada, metade poder público. E o CIMA também? Não, o CIMA já é uma ONG, nós tratamos ela com as pessoas. As pessoas do poder público não pode e nós não aceitamos que eles participem, não, para não ter nenhuma divergência de opinião. O CIMA, ele trata da questão pública, da questão para todos. Nós não temos projeto pessoal, nem projeto de alguma coisa. Mesmo porque nenhum membro do CIMA ele pode fazer ou desenvolver um projeto, não. Todos nós esperamos que vocês façam e traz para a gente que a gente financia ele. A questão talvez seja curiosidade de muitos aqui, da poluição visual, né, que a gente vê aí, excesso de outdoors, locais, em notas. Isso o CODEMA também delibera, fiscaliza ou acompanha? Sim, até o telefone para qualquer tipo de denúncia, reclamação de som, de poluição atmosférica, de poluição visual, avisada de uma pessoa na rua, ela atrapalha muito. Se eu estou dirigindo, eu não dirijo, mas quando a pessoa vai dirigir ou fazer alguma coisa, você tem muitas luzes, muito farol, muita coisa que tira a atenção dele, então ele causa acidente, uma série de problemas. Tem sim, a legislação hoje tem o Código de Postura Municipal que trata dessa questão. Qualquer engenho de publicidade, ele tem que ser tratado de uma forma que não vai atrapalhar, não vai causar nenhuma poluição. Infelizmente, o nosso município aqui ele é muito carente de fiscalização, então aqui quase tudo pode e nada pode, mas é tudo feito. Só mais uma última pergunta, curiosidade. A questão dos alvarás de construção ou licença de habite, parece que se a construção não obedecer algumas regras lá, até mesmo talvez ambientais, questão de plantio de árvore, e eles têm um certo impedimento, né, de liberação. Qualquer construção que você vai fazer dentro do município, você tem que ter esse alvará, primeiro o alvará de construção, onde ele vem colocado e imposta todas as exigências ambientais, as exigências urbanísticas, né, que lá dentro. Então, ele tem que fazer. A pessoa que vai construir qualquer uma casa, um prédio, ele tem que ir lá na prefeitura, apresentar um projeto falando assim, olha, a destinação correta dos resíduos que eu vou gerar é tal, eu vou mandar para tal lugar, e a questão do habites. Infelizmente, ninguém cumpre não, mas todo mundo que faça uma casa, uma residência, mesmo que seja só uma moradia, o município ele obriga que as pessoas sejam plantadas na porta, no frontal da casa dele, depende do tamanho de 1 a 2 mudas de árvore. Infelizmente, aqui as pessoas plantam e a hora que ele adquire o documento que é o habites, que ele já não tem mais nenhum impedimento para morar, comercializar, fazer alguma coisa, ele vai, arranca e joga fora. Tranquilo? E o problema do lixão, o mau cheiro que mora ali por perto, o CODEMA cobra isso?
Sim, nós acompanhamos todos eles lá. E eles têm um sério problema que a Copasa está construindo uma série de estação elevatória. Ela vai ser construída ao redor da cidade inteira. Então, aquele odor desagradável você vai sentir na cidade inteira daqui a uns dias. Não é só na questão ali do São José Operário, da Vila Rosa, do Quebec, daqueles bairros lá ao redor do... Nós temos estação de tratamento aqui em cima, ali perto do Residencial Monjolo, nós temos duas mais embaixo, nós temos lá no Gramado, nós temos uma série delas. Elas recebem o esgoto in natura e para ser bombeado para a estação de tratamento. Infelizmente, a Copasa, não sei se é por medida de economia ou se é falta de mão de obra, isso acaba todo dia extravasando e jogando para fora. Então, ele vai tanto para o curso d'água quanto para as redes de água pluvial. Então, é um sério problema que nós temos. Isso vocês vão ter que lidar com ele. Isso já é mais perto. O Conselho e os membros do Conselho lidam com ele agora. Nós estamos lidando com ele agora. Tem uns 3 ou 4 processos dentro da Promotoria de Meio Ambiente e da Promotoria de Meio Ambiente Urbana. Tem 2 sentidos de meio ambiente no município. Isso nós temos alguns inquéritos e 2 processos públicos para que seja sanado esse problema. E é basicamente a Copasa que causa essa poluição. Eu tenho um questionamento sobre a coleta dos resíduos sólidos, né, que você citou no início da conversa. Tanto o CODEMA quanto o CIMA já teve alguma articulação assim para cobrar dos poderes executivos, judiciários, legislativo, perdão, alguma medida para adotar alguma empresa de reciclagem, alguma coisa nesse sentido? A verdade é que o papel do CODEMA, o CIMA não, o CIMA é o dissenso que é só uma ONG. O que nós queremos é colaborar e ajudar de alguma forma que vocês façam os projetos socioambiental ou de alguma forma que vai lidar com uma escola, com uma parte da sociedade que nós vamos financiar. Agora, o CODEMA não, ele é um órgão deliberativo, consultivo, de assessoramento do município. O que nós respondemos algum questionamento do município quanto à legislação e o que nós entendemos que é de correto da legislação, e nós também temos uma questão de imposição. Nós tivemos um problema aqui um tempo atrás de que as pessoas queriam construir ali no Rosário ali, um edifício em cima de uma nascente. Nós falamos não. Aí gerou uma séria confusão para a gente, mas até hoje não foi construído. A questão do CODEMA é fazer isso. Mas sim, a questão de resíduo sólido, nós acompanhamos e tratando dele. Isso é uma responsabilidade exclusiva, não de resolver o problema, mas de dar as diretrizes e o gerenciamento do executivo. E esse é o papel que o CODEMA faz e a Câmara aqui também faz. Por quê? Em agosto de 2010, foi concebida uma legislação federal, uma lei federal que trata dos resíduos e das questões ambientais para todo o Brasil. E essa está incluído lá, que o município já tinha feito o planejamento e a execução do projeto de coleta de resíduos sólido e líquido do município. Infelizmente, está bem atrasado, quase uns 10 anos já, e ainda não foi feito, não. Nós temos notícia que foi prorrogado para até o final desse ano agora. Então, o município ele vai acabar recebendo algumas multas. Falei também da questão da coleta, né? A coleta e a disposição do lixo. Infelizmente, o município tem uma meia licença ambiental para a questão de gerenciar o aterro sanitário. Hoje em dia mesmo tive a notícia do Dr. Zé Carlos, quando estava vindo para cá, que a FEAM teve aí, fez algumas exigências ao município para que ele cumpra, para que tenha a licença ambiental, e multou o município lá em R$86 mil pelo fato de não estar a licença e a empresa que ele contratou para fazer o serviço lá no aterro sanitário não está de acordo com a legislação ambiental. Então, isso o município, vocês vão pagar porque não fez direito R$86 mil, R$85 mil de multa. Eu vou pagar também, tá? Certinho? Mais uma vez eu agradeço, sempre à disposição, o CIMA, qualquer um,
Olha, só mais uma pergunta, temos tempo. O Codema explica que ele é composto por uma parte sociedade civil organizada, de repente alguns servidores do município, mas, por exemplo, o município está fazendo uma obra aí na Fátima Porto, uma ponte. Se porventura ele, por meio de sua equipe de trabalho, cometer algum dano, o Codema também vai notificado, vai, no caso até, cobrar responsabilidades. Tem duas questões aqui que nós lidamos, que é a questão do município, que é um parque linear junto a algumas pistas para trânsito de veículo, e também tem a famigerada ponte sobre o Rio Paranaíba. Porque, no entendimento do Conselho, a ponte ela tem que ser construída ali na final da Joaquim Fubá, onde a ocupação antrópica já está consolidada, essa questão toda. O município insiste em colocar ela aqui em cima, por cima da captação de água da Copasa ali, e ultimamente nós concordamos que eles façam estudo para procurar um lugar e também faça a pesquisa de um local para que ele seja feito em outro lugar lá. A ponte nós falamos não, e a avenida até agora nós deixamos que fosse elaborado os projetos para ver se realmente ela não vai interferir no meio ambiente ou alguma coisa. De forma alguma, o Conselho ele é conivente ou aceita que o município faça qualquer obra que não está de acordo com a legislação e que venha, de alguma forma, prejudicar o meio ambiente. Isso nós sempre não concordamos e, de alguma forma, a palavra é dele. O município ele não pode passar por cima desse conselho, não. Isso é uma das regras que tem esses conselhos, que tem Conselho de Saúde, Conselho do Meio Ambiente. O município recebe, em média, uma grana muito grande para a saúde, ele vem através do Conselho Municipal de Saúde. Se não existir, não recebe. Então, o controle, que é o que vocês fazem aqui, o controle da sociedade civil, ele tem que existir para que o município se qualifique para receber algum tipo de verba nesse sentido. E do meio ambiente é do mesmo jeito. A questão, se o município fizer alguma coisa errada, ele vai pagar. Assim. Isso eu te garanto que ele não vai ficar de graça, não. E no caso de uma futura falta de águas, a solução seria olhos d'água ou teria uma segunda opção, como, por exemplo, reservatórios? Olha, eu gosto muito da ideia de você tirar a questão da captação de água do Rio Paranaíba. A explicação é simples, porque a quantidade de resíduo que chega, principalmente pesticida, alguma coisa, ele é grave. Ele vem, o rio ali, ele acaba acumulando a maior parte dele. Se tem um custo d'água menor, uma quantidade de disponibilidade menor de herbicida, ou mesmo de pesticida, vai ser mais fácil de tratar e cuidar. Hoje eu te garanto que a Copasa, aqui dentro do Conselho mesmo, ela só trata a questão microbiológica. Metais pesados e qualquer outro tipo de pesticida, vocês vão continuar bebendo, tá? Ela não tem a tecnologia de tirar, não. É só a questão disso lá. Mas nós aconselhamos a Copasa, o município, nós estamos trabalhando para que eles façam reservação de água, desses custos menores de água, igual a Uberlândia fez, igual Uberaba fez. Uberaba, a captação de água dela é 80 quilômetros para a cidade, mas o custo da água dela é bem mais limpo e bem mais fácil de fazer. Aqui nós insistimos ainda no Rio Paranaíba. Tem a Copasa, a gente sempre fala com ela, de vez em quando tem umas discussões até bem ríspidas, e no sentido fazer, não, mas nós temos um segundo plano, nós vamos fazer, se você tem a ideia dela é meio esdrúxula, sabe? Ela quer saber, se eu tenho um poço artesiano na minha casa, se vai faltar água aqui, o município vai acabar usando aquele poço ali para captação de água para disponibilizar para a população. Ela mesma, ela pessoalmente, ela não fez nenhum poço e nenhuma reservação, não. Respondeu assim? Então, se faltar água, nós vamos ter que trabalhar muito para usar ela. Mas tem outras formas de ter água, jogar menos lixo, comprar menos coisas supérfluas para jogar fora, guardar mais, antes de usar 20, 30 minutos para tomar banho, toma banho com 5, com 10, diminui um pouco, aquele negócio me dá uma agonia de ver
as pessoas lavando a casa dele com água, sabe? Podia ser de outra forma, limpar, mas sempre. Essa é uma questão cultural. O brasileiro acha que ele acredita que tem muita água, então ele pode usar e abusar de alguma forma. E é caro, a água hoje é cara. Limpar, você traz qualquer quantidade mínima que você usa, você paga um dinheiro razoável. Certinho? Não. Eu, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, espero que de alguma forma tenha colaborado com vocês, e sempre que eu deixo aqui em aberto, toda vez que vocês tiver ou precisar ou tiver algum projeto, independente que seja aqui ou de qualquer outro lugar, nós estamos à disposição para fazer, tá certinho? Muito obrigado. Ivanildo, muito obrigado, te agradecer em nome da presidência, né, o Chico te sugeriu, né, que você viesse e com grande valia para todos nós, um assunto importantíssimo, né, e o Parlamento Jovem, por meio de seus integrantes, tem essa preocupação, né, de estar estudando, de estar questionando, de estar procurando saber a quem responsabilizar quando se causa um dano, né? Então, é de fundamental importância essa linha de conhecimento também para o Parlamento Jovem, formando opiniões, adquirindo conhecimentos, conhecendo, igual ficaram conhecendo hoje o CODEMA, inclusive das reuniões, realmente eu já participei, e é muito interessante se chegar aqui e ver as pessoas discutindo, e tem dia que as discussões são acaloradas mesmo, né, Ivanildo? O pessoal fica... exatamente. E tem... eu vejo que o pessoal realmente briga mesmo em prol de um direito fundamental, que é o direito de ter um meio ambiente ecologicamente correto, né, direito previsto na Constituição. Então, é o Conselho lutando pelo direito de todos, da coletividade, né? Obrigado. Em uma das primeiras reuniões que a gente fez, com a apresentação da estrutura da Câmara, o Baltazar falou um pouquinho para a gente, e a gente visitou alguns setores aqui. Dentre os setores que a gente visitou, conhecemos a Procuradoria Jurídica da Câmara, onde, né, 2 procuradores que fazem análise dos pareceres, e fazem a defesa jurídica da Câmara como um todo, dos vereadores no âmbito do exercício de suas funções, né? E hoje a gente está tendo aqui a presença do Virgílio, doutor Virgílio, que é um dos procuradores aqui da Câmara, e até o momento a gente não tem a oportunidade de ouvir um pouquinho, dar um oi para vocês aqui no Parlamento Jovem. Então, eu gostaria de convidar, só para dar um oi para a galera aqui, de participação. Boa tarde a todos, senhora presidente, Emily, a pessoa que eu cumprimento toda a mesa e todos os nossos vereadores mirins, né, integrantes do nosso Parlamento Jovem. O Ronaldo me convidou para me apresentar e também expor algumas situações sobre o nosso trabalho. No início do ano, nós tivemos a oportunidade de apresentar alguns temas para vocês, tá? Sobre a atividade aqui da Câmara de Vereadores. E nessa oportunidade, gostaria de falar um pouco sobre a atividade do procurador. O procurador tem a função primordial dentro do processo legislativo em razão da análise de legalidade dos projetos de lei apresentados. Então, nós executamos essa atividade. O vereador, dentro do seu poder de iniciativa e da sua competência, ele elabora os projetos de lei. Esse projeto de lei, ele inicialmente é protocolado junto à diretoria legislativa, que posteriormente, com o encaminhamento do presidente da Câmara de Vereadores, nós somos provocados para análise
referente à legalidade. Este é o primeiro momento. Evidentemente, os vereadores têm total autonomia para análise e votação. E, havendo alguma dúvida, né, nós somos provocados em reunião para manifestar sobre aquela questão que pode ser polêmica no sentido de legalidade. E emitimos pareceres, e esses pareceres, eles são levados em consideração para o prosseguimento do projeto de lei. Posteriormente, né, se tudo estiver de acordo com a legalidade, o projeto de lei é apresentado em sessão da Câmara de Vereadores, uma sessão ordinária, normalmente, e, sendo aprovado pelos vereadores, vai até o prefeito, para que o prefeito sancione o projeto de lei. Outro ponto que pode ser ressaltado é que o prefeito, não considerando oportuno ou por algum vício de legalidade, ele pode vetar esse projeto. Vetado, ele retorna à Câmara de Vereadores para análise do veto, cujo teor pode ser acatado pelos vereadores ou pode ser derrubado, e aí sim pode ser sancionado pela Câmara de Vereadores. Então, basicamente, essa é a nossa função dentro do processo legislativo. Por sua vez, fora desse processo legislativo, nós temos a função também, né, de representar a Câmara juridicamente. No caso de algum problema legal, alguma situação também de questionamento da legalidade de alguma lei, né, através de uma ação de constitucionalidade, nós faremos a defesa, caso essa defesa seja oportuna e considerada importante pelos vereadores. Nós também desempenhamos uma função administrativa ao acompanharmos os processos licitatórios da Câmara. Como vocês devem saber, toda aquisição que a Câmara promove, ela deve ser precedida por um processo licitatório. Nada mais é um instrumento de transparência e de procedimentos para aquisição de bens e serviços pelos órgãos públicos. Então, a gente tem essa obrigação funcional de cuidar da legalidade das contratações por parte da Câmara de Vereadores. E, além disso, nós cuidamos da questão de pessoal. O RH, muitas vezes, nos provoca sobre a legalidade de concessão de algum benefício de direito ou não de um servidor da Câmara de Vereadores. Então, nesse momento, gostaria de agradecer, né, a presença de todos, porque essa função de vereador mirim, né, na escola do Legislativo, ela é muito importante para nós, porque nós temos a oportunidade de conhecê-los, de verificar com vocês o que é uma demanda da juventude, o que vocês precisam, o que vocês necessitam aí de auxílio e de percepção do que é importante para a nossa cidade também. Tá? Eu agradeço vocês, espero que vocês se aprofundem mais nessa atividade, se preparem mais para no futuro, quem sabe, exercerem essa função, né, de vereadores, de líderes na nossa comunidade e que sejam elementos aí de mudança, transformação e melhoria para a nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor Virgílio, pela palavra aí de incentivo e pelas explicações aí como da função da Procuradoria, o trabalho que é feito, de forma a tornar mais claro para os membros do Parlamento Jovem a estrutura funcional e administrativa da Câmara Municipal. Pois bem, também em uma das primeiras reuniões, né, naquela palestra que o Baltazar fez para a gente, ele destacou um pouco aí sobre indicações, sobre projetos de lei, as principais atividades que são os decretos, que são votados aqui, e no decorrer do projeto, que, diga-se de passagem, já está finalizando, fizemos umas reuniões, inclusive no plenarinho,
né, onde alguns membros apresentaram, discutimos ideias de projetos de indicação. Né. Dessas discussões surgiram, não sei se todos estão lembrados, propostas para que fosse apresentada em plenário do Parlamento Jovem 2 indicações. Como prevê a resolução, esses projetos serão apresentados aqui pela presidente no Parlamento e votados, discutidos e votados. Sendo aprovados, serão encaminhados ao presidente da Comissão de Participação Popular, que também fará uma análise juntamente com o jurídico da Câmara. E se não houver nenhuma ilegalidade, se transforma-se em um projeto do Parlamento Jovem a ser apresentado ao presidente da Câmara, para que assim possa ser votado pelo plenário tradicional. Ou seja, a partir daí ganhar validade, então, essa indicação de ideias que surgiram no Parlamento Jovem. Né? Então, passaria por 2 votações. Primeiro, ser aprovado aqui. Segundo, ser analisado pela Comissão de Participação Popular, juntamente com o Departamento Jurídico. E sendo positivo, apresentado ao presidente da Câmara, que apresentaria, então, ao plenário, em nome do Parlamento Jovem. Então, dessas discussões, nós elaboramos, juntamente aqui com o secretário, né, da mesa diretora, o texto dessas indicações. E como funciona, né? Se alguns de vocês ainda não vivenciaram aqui no dia a dia. A presidente vai ler a ementa da indicação, vai destacar que quem foi o vereador do Parlamento Jovem que teve a ideia, né, que está apresentando essa indicação à mesa diretora do Parlamento Jovem. Haverá um espaço para discussão, caso alguém queira fazer algum comentário, e em seguida a votação. Como funcionam as votações? O presidente vai colocar em votação, os membros que estiverem de acordo permaneçam como estão, o que votarem contrário se manifeste levantando da cadeira. Né? Só para vocês terem uma ideia de como isso funciona na prática, no parlamento tradicional. Antes mesmo de passar a palavra à presidente, para que ela, então, coloque em discussão essa proposta de indicação, eu quero destacar, como sempre destaca, né, a participação das pessoas presentes aqui. Nós temos ali a vereadora Béia Savassi, chegou, ficou quietinha no cantinho ali, só nos ouvindo. Né? Se quiser dar um oi, Béia, para eles, por favor, se você for vir cá. O Mauri estava atrás da pilastra, lá não estava vendo. Se vocês quiserem dar um oi também aqui na frente, por favor, Mauri. Sim. E o Zé Afonso, que é um incansável companheiro da gente aí, né, você sabe muito bem, todas as visitas nos acompanhou e sempre nos ajudando muito aí com o apoio, com as sugestões, né, durante o Parlamento Jovem. E como tinha dito no início, a presença de 2 ex-integrantes do Parlamento Jovem que estão aqui, que é o Gabriel e o Vitor. Né? Então, eu vou passar a palavra para a presidente, ela vai ler essas 2 indicações. A Béia quer falar um pouquinho. Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos os vereadores aqui presentes. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu fico assim, muito feliz por vocês estarem interessados nessa área. E eu espero que vocês aprendam muito. Cada dia que eu venho aqui tem uma pessoa ensinando um pouquinho o que é o poder legislativo para vocês. Eu espero que vocês aprendam, porque vocês serão futuros vereadores e vereadoras aqui de Patos, com certeza. Então, eu quero dar um beijo bem grande para cada um de vocês, que vocês continuem persistentes, trazendo notícias, trazendo indicações. Quem sabe as indicações de vocês vão poder servir para nós, vereadores, para a gente estar colocando em prática aqui no nosso município. Eu peço desculpa porque eu vou lá para um evento agora na prefeitura, mas eu gostaria muito de estar escutando quais são as indicações de vocês. Mas eu espero que sejam ótimas para o nosso município. Tá bom? Um beijão, bom aproveito para vocês. Obrigada, gente. Obrigado, vereador Mauri.
Senhora presidenta, colegas vereadores mirim, parabéns a todos. É a primeira reunião que eu participo de vocês, né? Mas tem, assim, pela internet, acompanhado algumas. Vocês estão de parabéns, não só como vereadores, mas o futuro da nossa cidade, do nosso país, está na mão de vocês. Então, parabéns, continue assim, tá? Obrigado a todos. Obrigado. Então, vamos passar agora para a presidente as duas indicações. Ela vai ler os autores, ler o destinatário, ler a justificativa e colocar em discussão, se alguém quiser fazer algum comentário, até mesmo os próprios autores da indicação, né? É um momento de discussão. Os autores foram o Otávio Amorim e a Estael Stephanie. Eles são vereadores pelo Parlamento Jovens. O destinatário é para presidente da Comissão de Participação Popular. A medida é o vereador abaixo-assinado, na forma regimental, ouviu-se o plenário do Parlamento Jovens, vem requerer à mesa diretora que seja indicado ao exmo o senhor presidente da Comissão de Participação Popular da Câmara Municipal de Patos de Minas, vereador Lázaro Borges, que seja apresentado ao presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas um projeto para aquisição de uma placa com a gravação dos nomes dos participantes do Parlamento Jovens de cada edição e afixada nas dependências do plenário desta Casa Legislativa. A justificativa a ideia da presente indicação surgiu de uma discussão entre os autores no sentido de manter registrado na Câmara Municipal o nome dos alunos e escolas participantes, sendo assim registrado em placa e exposto na Casa Legislativa como forma de recordação do projeto. Logo, temos a Resolução número 266, de 11 de julho de 2011, é a presente indicação para apreciação dos nobres vereadores do Parlamento Jovem, edição 2018. Essa foi feita pelo Otávio, e o destinatário também é a presidência da Comissão de Participação Popular. A medida é que o vereador abaixo-assinado, na forma regimental, ouviu-se no plenário do Parlamento Jovem, vem requerer à mesa diretora que seja indicado ao exmo senhor presidente da Comissão de Participação Popular da Câmara Municipal de Patos de Minas, vereador Lázaro Borges, que seja apresentado ao senhor prefeito municipal de Patos de Minas a indicação para que seja intensificada a fiscalização sobre as construções novas a antigas sobre questão da mobilidade urbana para deficientes físicos, exigido pela implantação de recursos adaptativos para as pessoas que possuem alguma deficiência limitadora de locomoção. A justificativa a ideia surgiu do meio de conversa entre os autores para que haja alguma maneira de mudar a infraestrutura da cidade de uma forma básica, deixando de uma forma mais acessível para os deficientes. Assim como forma de resolver a questão para deficientes, em especial aos cadeirantes, vez que, em pleno centro da cidade, há diversos imóveis, lojas, galerias que emprestam o livre acesso a essas pessoas. Logo, nós temos a resolução número 266, de 11 de julho de 2011, é a presente indicação para apreciação dos novos vereadores do Parlamento Jovem 2018. E, gente, o que vocês acham? O vereador autor quiser fazer algum comentário, reforçar a ideia da indicação, por favor. Essa segunda indicação aí em relação à mobilidade urbana daqui da cidade,
eu vejo que tem uma pertinência muito grande, visto que tem até na lei, não tenho certeza se é na lei orgânica ou se é em outro código, aqueles que a gente viu naquela reunião lá no plenarinho, né? Mostrando que tem um artigo que fala justamente dessa fiscalização e tudo, né? Acho que foi até citado aí. Então, assim, a gente tem mesmo que buscar fiscalizar ainda mais, né? Já que tem a lei, já que tem esse artifício, né, ao nosso favor, para que todas essas pessoas tenham mesmo seu direito respeitado, né? É muito complicado você ver alguma pessoa com deficiência, uma pessoa cadeirante, uma pessoa mais idosa, que tem dificuldade de locomoção, alguma coisa do tipo, buscando aí ter essa locomoção aí no centro da cidade, até mesmo os bairros, né? E tem muita coisa que impede mesmo essa locomoção, assim, de maneira bacana, né? Então, assim, é bom que a gente tenha essa visão, tenha esse olhar sobre essas pessoas também, porque muitas das vezes essas pessoas não têm condição de transitar aí no passeio, então tem que correr para a rua, né? E acaba correndo riscos aí de ser atropelado ou coisas nesse sentido. Então, acho que seria pertinente essa apresentação aí. A primeira eu acho que já é mais clara para todos, né? Só para registrar e mostrar aí o protagonismo juvenil desenvolvido aqui na Câmara Municipal, né, através do Parlamento Jovem, deixando aí registrada a nossa colaboração aqui nas paredes aqui do plenário, né? Acho que já fica mais tranquilo de entender. E, por enquanto, é só, né? Foi exposto, né? Aqui na cabeça tem mais, depois a gente comenta. Ok, Otávio. Inclusive, só para reforçar, na própria Galeria Ferreira a gente tem esse problema, né? De acesso. O passeio é muito estreito, a rampa é muito alta para quem é cadeirante. Se não tiver alguém para ajudar, para levantar a cadeira, não consegue, né? Então, é um problema visível no centro da cidade e às vezes não é só nas construções antigas. A gente vê isso em construções novas também. Então, o município, o executivo, né, tem que tomar providência no sentido de fiscalização, né? Sim, inclusive tem aquela questão para pessoas que têm deficiência visual, que tem no chão aquelas coisinhas lá, esqueci o nome, que indica, né, o local certo de pisar. O que certo seria que todos tivessem, né, todos os locais tivessem isso. E aqui em Patos a gente vê, por exemplo, lá na Reforma da Catedral, a gente vê lá, eu passei aqui no HNSF, eu passei em frente agora há pouco, lá também tem, mas os outros locais carecem disso, né? Então tem na lei, mas na prática acaba que falta muito, né? Sem contar que muitos locais também têm um certo desnível em relação a quando tem alguma garagem, alguma coisa assim, que fica aquelas rampas enormes, né? E também a questão do mato, de árvore plantada no lugar errado, né? Tudo contém na lei, mas na prática ainda falta essa fiscalização maior. Eu acho que é uma coisa muito bacana de ser cobrada mesmo, né? E com a indicação, sendo aprovada aqui, sendo aprovada na Câmara, chega para o Executivo dar uma atenção especial, né, nessa questão aí. A sociedade inteira está cobrando, está olhando, está percebendo, então tem que agir, tem que fazer algo em prol dessas pessoas. Porque existe, como você falou, existe estatuto, lei federal, o Estado consegue fazer lá a sua parte, regulamentar no âmbito estadual, mas a maioria dos municípios ignora, né, não leva a sério ou não fiscaliza. Então, essa indicação é uma forma de dar um recado, né? Estamos vivenciando esse tipo de problema e precisamos que seja feito algo em obediência estrita à lei federal que tem validade em todo o âmbito, todo o território nacional, né? Então, é chamar a atenção nesse sentido para que algo realmente seja feito. E eu acredito também que Patos de Minas seja uma cidade que tem condições de colocar isso, né? E servirá, né, posteriormente como exemplo para as outras cidades também, né? Na questão aí de qualidade de vida também para o futuro, né? Que os estudos mostram que o pessoal vai envelhecendo cada vez mais, então vai ter várias dificuldades. Então é bom que a cidade já tenha essa prevenção aí, né? E já tenha adotando essa medida, sendo exemplo aí para outros locais também. Alguém mais em discussão? Gustavo? Camila Natália? Maria Eduarda? Marília Gabriela, diga-se de passagem.
Por favor. Aproveitando que o Otávio disse sobre a faixa para os cadeirantes, aqui em Passos também tem um problema muito grande, que é de bicicleta. Porque, por exemplo, quem caminha ali pela Avenida Brasil, vê que os carros costumam estar estacionados do lado que seria para os bicicleteiros passarem, mas não acontece. E muitas das vezes é perigoso, porque assim, o meu irmão já aconteceu dele ser atropelado. E é complicado, né? Porque muitas das vezes as pessoas não têm carteira e a gente fica com dó, fica comovido pela situação. Então, acho que a fiscalização tem que ser mais rígida, que às vezes falta. E que em alguns pontos é demais, em outros são poucos. Muito bem, Marília. Acho assim, acho o projeto, depois quero a opinião do Zé Afonso, né, Afonso? Acho que está ganhando utilidade quando a gente está discutindo essa questão dos problemas pontuais, visuais que a gente vê, que a gente percebe. Essa questão do trânsito, dessa questão as vias de acesso, que acaba ocasionando acidentes. A gente imagina assim, nunca vai acontecer comigo, né? E uma hora acontece, aí você fala, opa, tá vendo? Eu devia ter discutido isso lá, eu devia ter chamado a atenção para essa questão, né? Então, presidenta, pode colocar em votação. Agora vamos em votação. Quem estão... do primeiro que eu li, quem está de acordo, fica sentado, e quem for contra, levante-se. Todo mundo de acordo? A questão do primeiro que eu li, quem for de acordo, fica sentado, e quem for contra, levantar. Alguém contra? Não, né? Aí, nesse caso, é aprovado por... Quantos presentes tem aqui hoje? 10. Com você? 11 com você. Então, aprovado por 10 votos. Não é coisa... E a questão sobre o segundo, todo mundo a favor, quem é contra, fique levante. Eu não entendi de novo. A questão do segundo, quem é... Alguém contra? Não. 10. Então, sendo todos aprovados por 10 votos, né, por unanimidade, então a gente vai encaminhar ao presidente da Comissão de Participação Popular para que coloquem em discussão para votação na próxima reunião. E aí, interessante que vocês acompanhem também, né, o desfecho final do Parlamento Tradicional sendo aprovado e tal, e para ser encaminhado ao prefeito e também a outra ao presidente da Câmara, que a autoridade para a qual ela foi direcionada, né. Finalizando, eu queria só deixar uns avisos, né? Nossa próxima reunião marcada para o dia 22 de novembro, já é a última, né, dessas 12 reuniões listadas no calendário. E após essa, do dia 22, a gente terá uma no dia 11 de dezembro, que é a de encerramento, né, que será entregue o certificado de participação. Essa do dia 11 de dezembro deverá acontecer por volta das 18h30, 19 horas, mas nessa de novembro a gente dá um reforço maior, até mesmo orientações maiores para a gente possa se organizar, né? E quanto à próxima do dia 22, vamos colocar a incumbência aí de a gente reforçar com as pessoas que não vieram hoje, né? Na abertura aí da reunião, tem um artigo do regimento interno que fala sobre, havendo número regimental, né? Então, ou seja, a reunião não pode ser realizada se tiver menos de que 9 presentes, né, dentre os 17. Então, é importante que vocês reforcem isso. A mesa diretora, né, que tem essa... está à frente do projeto, né, reforce isso com as pessoas que ainda não vieram hoje, para que venham na próxima, e para a gente possa finalizar com chave de ouro aí no dia 11 de dezembro, com uma grande festa aí, se Deus quiser.
Agradeço a presença de todos e convoco para a próxima reunião no dia 25 de outubro, 22 de outubro. Desculpa. É porque aqui está 25 de outubro, desculpa. 22 de novembro, às 14 horas, conforme o calendário e previsão regimental. Solicito ao vereador secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Obrigado, presidente. Rafaela Aparecida, Stephanie Fernandes, Érica Santos, Camila Natália, Júlia Cristina, Maria Eduarda da Silva, Pablo Tavares, Emily Raeli, Otávio Amorim, Estael Stephanie, Maria Eduarda Rezende, Giovana Cristina, Marília Gabriela, Bruna Caetano, Matheus Vitor da Silva, Gustavo de Paula. Agradeço pela presença e boa tarde a todos. Só um instantinho, eu vou ler na copa, o lanche já deve ter chegado para trazer para cá para a gente.